Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Ontem nós falamos sobre a parábola do rico e do Lázaro, né? E hoje nós vamos dar continuidade a sequência dos fatos, né? Jesus vinha falando sobre o orgulho, né, dos escribas e fariseus, sobre essa diferença, né, o quanto é nocivo essa diferença que as pessoas fazem para classificar pessoas e um vale mais do que o outro, enfim. E aí, né, ele conversando com os discípulos, ele chamou eles à responsabilidade de estar sempre dando manutenção à fé, né? Se alguém procurar, te pecar contra você, você esteja sempre pronto para poder perdoar. Você tem que ter a consciência de que você é um servo e que você tem obrigações a cumprir. Ou seja, durante a caminhada, né? A gente não pode perder nunca a consciência de quem nós somos em Cristo e das responsabilidades que nós temos nas mãos. E aí os servos falaram: ah, mas é tão difícil a caminhada, é tão difícil acertar, né? E aí Jesus disse: olha, com fé, por menor que seja a sua fé, é possível fazer, você só tem que estar conectado com Deus para poder realizar, né, as suas incumbências. E aí, em seguida, ele contou uma parábola que para nós pode parecer até um pouco esquisita. Ele disse assim para os discípulos: qual de vocês, sendo um fazendeiro e tendo um servo, você não mande ele arar a terra e realizar outras funções e tal, trabalhar, né, lidar na terra o dia inteiro. E quando ele chegar em casa, você vai servir, você vai dar de comer, de beber para ele. Antes, ele vai trabalhar o dia inteirinho e ainda vai chegar em casa e você ainda vai pedir a ele para te servir, para te dar água, te dar comida, e só depois ele vai ter direito de descansar. Para nossa cultura, né, nós batemos o ponto e né, ficamos livres, cada um cuida da sua vida e pronto. Mas naquela cultura ali, um era o dono das terras, né, que era o senhor, e os servos, eles eram servos o tempo inteiro, ou seja, o serviço deles nunca terminava. A obrigação deles com o senhor era contínua, era o tempo inteiro, sem interrupção. Né? E Jesus usa a analogia né, desse sistema econômico, né, para o reino de Deus, ou seja, tem um senhor e vários servos. E o nosso compromisso com o reino de Deus também é ininterrupto, né? É o tempo inteiro, o nosso compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho, em sermos cooperadores, né, de Cristo, é sem interrupção, é o tempo inteiro e é durante toda a vida, né? Então, ele termina a parábola dizendo que você nunca deve realizar uma tarefa e se vangloriar dela. Você tem sempre que achar que é um servo devedor, que é um servo inútil, que é um servo que poderia ter feito mais. Essa deve ser a nossa postura. Sempre achar que é pouco, sempre achar que, né, para evitar do orgulho se instalar e a gente deixar de fazer. Entendeu? A gente sempre tem que buscar fazer cada vez melhor e cada vez mais, né? Essa deve ser a postura e foi isso que Jesus ensinou aos discípulos. O Paulo diz assim: pregar o evangelho é um dom maravilhoso, mas ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, o cristão, ele tem que ter essa consciência de quem ele é em Cristo e da responsabilidade que ele recebeu para realizar, né? E quanto mais ele faz, mais ele quer fazer e mais ele sabe que precisa fazer. Então a gente acorda pensando em Jesus, a gente
vive um dia inteiro pensando no Evangelho, a gente vai dormir pensando em Jesus, criando estratégias, né? E vivendo, enfim, né? Hoje em dia nós temos as redes sociais, nós temos, eu, por exemplo, vou tirar por mim, né? Não que eu não coloque fotos dos meus passeios, dos meus encontros, quando eu tô com meu netinho, ou quando eu tô viajando. Claro que eu publico fotos, claro que eu falo sobre mim, mas a minha prioridade sempre foi usar minha rede social para pregar o evangelho, né? Aí teve uma moda que todo mundo fazia um blog para poder publicar suas ideias. Abri meu blog, dei manutenção a ele uns 10 anos pregando o evangelho. Aí o YouTube começou a ficar mais popular e tal. Vim eu para o YouTube pregar o evangelho. Ou seja, todas as oportunidades que a gente tem, que aparecem, né? O reino de Deus é a prioridade, né? O reino de Deus, a Bíblia diz que quando você busca o reino e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. E desde que eu entendi isso, eu fui perdoada, recebi uma incumbência, eu sou serva, eu tenho que servir, né? Nunca mais eu precisei pedir nada em meu favor, porque Deus, ele supre todas as áreas da minha vida, né? E eu não tenho falta de nada, eu nunca mais precisei, né, fazer campanha e buscar e orar e clamar e chorar, nunca mais eu precisei, entendeu? Porque a minha prioridade é ser cooperadora do reino de Deus. E eu sei que por mais que eu faça, nunca é perfeito, e por mais que eu faça, sempre tem coisa para fazer. E eu acho que se cada servo fizesse a sua parte, tivesse essa consciência, não, um dia o Senhor vai voltar e eu vou prestar conta. Se cada um tivesse essa consciência, né, a realidade seria outra, né? As pessoas precisam saber que o preço foi pago para que elas se alegrem, né, na graça de Deus, para que elas se alegrem de que Ele vai voltar para nos levar para um lugar sem dor, para um lugar sem sofrimento, né? As pessoas precisam saber disso. Então, pregar o evangelho é nesse sentido, né? Anunciar a boa notícia, a boa nova, e não ficar classificando pessoas e se achar superior como os escribas e fariseus faziam, né? Na cabeça deles, eles eram a nata da sociedade e o resto era resto, né? No reino de Deus, não. Você tem que estar sempre com os olhos voltados para você, se cobrando, se aperfeiçoando, se buscando ser melhor a cada dia. Os seus olhos têm que ser voltados para você, para que você seja um servo útil nas mãos do Senhor. Tá bom, meus amados? Medita nessa palavra, fiquem todos com Deus e que todos despertem para essa consciência. Todos nós somos cooperadores do Senhor. Um beijão para você.